Olá! Bom, hoje é dia do Caibalho, não é? Então, hoje nós vamos começar o capítulo 2, que denomina-se os 7 princípios herméticos. Então, aqui ele vai dar um resumo de cada um desses princípios, que posteriormente ele vai desenvolver cada um deles ao longo do livro, tá bom? Então, lembra que eu falei para vocês, né, que ele recomendou assim, que tudo que fosse extraído diretamente do livro Kybalion seria entre aspas. Então, tudo que eu falar entre aspas é porque foi tirado direto do Kybalion. Esse aqui é um estudo, né, do Kybalion. Então, vamos lá. Os 7 princípios herméticos. Abre aspas. Os princípios da verdade são 7. Aquele que os conhece com entendimento possui a chave mágica sob cujo contato todas as portas do templo se abrem. Fecha aspas. O Kybalion. Os 7 princípios herméticos nos quais está baseada a total filosofia hermética são os seguintes. 1. O princípio do mentalismo. 2. O princípio da correspondência. 3. O princípio da vibração. 4. O princípio da polaridade. 5. O princípio do ritmo. 6. O princípio de causa e efeito. E 7. O princípio do gênero. Esses 7 princípios serão discutidos e explicados na sequência dessas lições. É possível, entretanto, apresentar neste ponto uma breve explicação de cada um, como eu falei para vocês, né? Então, o primeiro, o princípio do mentalismo. Abre aspas, o todo é mente. O universo é mental. Fecha aspas. O Kybalion. Este princípio expressa a verdade de que tudo é mente. Explica que o todo, que é a realidade substancial que serve de base a todas as manifestações e aparências exteriores que conhecemos pelas expressões universo material, fenômenos da vida, matéria, energia e, em suma, tudo o que é aparente aos nossos sentidos materiais. É espírito, que em si mesmo é incognoscível e indefinível, mas que pode ser considerado e pensado como uma mente viva universal, infinita. Também explica que todo o mundo fenomênico ou universo é simplesmente uma criação mental do todo, sujeita às leis das coisas criadas, e que o universo, como um todo, e em suas partes ou unidades, tem sua existência na mente do todo. E nessa mente nós vivemos, nos movemos e temos o nosso ser. Este princípio, ao estabelecer a natureza mental do universo, explica facilmente a totalidade dos fenômenos mentais e psíquicos variados que ocupam grande parte da atenção do público e que, na ausência de tal explicação, são incompreensíveis e desafiam a abordagem científica.
Um entendimento deste grande princípio hermético do mentalismo torna o indivíduo capaz de compreender prontamente as leis do universo mental e aplicá-las em prol do seu bem-estar e avanço. O estudante do hermetismo se torna capaz de aplicar inteligentemente as importantes leis mentais, em lugar de empregá-las a esmo. De posse da chave mestra, o estudante pode destrancar as muitas portas do templo mental e psíquico do conhecimento e adentrá-lo livre e inteligentemente. Este princípio explica a verdadeira natureza da energia, da força e da matéria, e por que e como todas elas estão subordinadas ao domínio da mente. Muitas eras atrás, um dos antigos mestres do hermetismo escreveu, abre aspas, aquele que apreende a verdade da natureza mental do universo está bem avançado na senda que conduz ao domínio. Fecha aspas. E essas palavras são tão verdadeiras hoje como no tempo em que foram escritas. Sem essa chave mestra, o domínio, ou seja, a maestria, é impossível e o estudante bate em vão nas portas do templo, que são muitas. Bom, isso tudo vai ser bem mais elaborado, né? Bem mais destrinchado, para a gente compreender bem direitinho, tá bom? Aqui é só um apanhado assim, tá? Mas já dá para a gente assimilar, não é? Bom, o segundo princípio é o princípio da correspondência. Abre aspas. Como acima é abaixo, como abaixo é acima. Fecha aspas, o Kaivalho. Este princípio expressa a verdade de que há sempre uma correspondência entre as leis e os fenômenos dos vários planos do ser e da vida. O antigo axioma hermético foi redigido nos seguintes termos, abre aspas, como acima é abaixo, como abaixo é acima, fecha aspas, e a compreensão deste princípio confere a alguém os meios de resolver muitos dos paradoxos obscuros e dos segredos ocultos da natureza. Há planos além do nosso conhecimento, mas quando aplicamos o princípio da correspondência a eles, nos capacitamos a entender muita coisa que de outra maneira nos seria incognoscível. Este princípio tem aplicação e manifestação universais nos vários planos do universo material, mental e espiritual. Trata-se de uma lei universal. Os antigos hermetistas consideravam este princípio um dos mais importantes instrumentos mentais pelo qual o ser humano se capacitava a afastar os obstáculos que tornavam o desconhecido invisível. Seu emprego chegava inclusive a rasgar o véu de Ísis o suficiente para que uma aparição instantânea e fugaz do rosto da deusa pudesse ser captada. Tal como um conhecimento dos princípios da geometria capacita o ser humano,
sentado em seu observatório, a mensurar sóis distantes e seus movimentos, um conhecimento do princípio da correspondência capacita o ser humano a raciocinar inteligentemente do conhecido para o desconhecido. Estudando a mônada, ele entende o arcanjo. Terceiro, o princípio da vibração. Abre aspas. Nada está em repouso. Tudo se move. Tudo vibra. Fecha aspas. O Kaivalho. Este princípio expressa a verdade de que tudo está em movimento. Tudo vibra. Nada está em repouso. Fatos que a ciência moderna endossa e que cada nova descoberta científica tende a comprovar. Todavia, este princípio hermético foi enunciado milhares de anos atrás pelos mestres do Antigo Egito. Este princípio explica que as diferenças entre distintas manifestações da matéria, da energia, da mente e mesmo do espírito resultam largamente de índice de vibração variáveis. Do todo, que é espírito puro, descendentemente até a forma mais grosseira da matéria, tudo está em vibração. Quanto mais alta a vibração, mais alta a posição na escala. A vibração do espírito se encontra em um tal índice infinito de intensidade e rapidez que está praticamente em repouso, tal como uma roda que se move rapidamente parece estar imóvel. E no outro extremo da escala, há formas grosseiras de matéria cujas vibrações são tão baixas a ponto de parecerem em repouso. Entre esses polos existem milhões. Gente, vocês perdoem essa barulheira, viu? Mas está tudo fechado aqui, porta fechada, janela fechada, e mesmo assim o som entra. Não tem como, né? Eu estou aqui, meu apartamento é de frente para a rua. Vocês desculpem esse transtorno, mas não tem hora, aqui é o dia inteiro esse movimento. E eu procuro fazer à noite para ficar mais calmo, mas mesmo assim é complicado, tá? Vocês perdoem, tá bom? Então, continuando aqui. Entre esses dois polos, existem milhões de graus variáveis de vibração. Do corpúsculo e do elétron, do átomo e da molécula, aos mundos e universos, tudo está em movimento vibratório. Isto também é verdadeiro nos planos da energia e da força, que não passam de graus variáveis de vibração, e também nos planos mentais, cujos estados dependem de vibrações, e até nos planos espirituais. Uma compreensão deste princípio, acompanhada das fórmulas apropriadas, torna os estudantes do hermetismo capazes de controlar as próprias vibrações mentais, bem como as dos outros. Os mestres também aplicam este princípio na subjugação dos fenômenos naturais de variadas maneiras. Abre aspas. Aquele que compreende o princípio da vibração apanhou o cetro do poder. Fecha aspas. Diz um dos antigos escritores. Quarto, o princípio da polaridade. Abre aspas.
tudo é dual. Tudo possui polos. Tudo possui seu par de opostos. O semelhante e o dessemelhante são a mesma coisa. Os opostos são, em natureza, idênticos, porém diferentes em grau. Os extremos se encontram. Todas as verdades são apenas meias verdades. Todos os paradoxos podem ser harmonizados. Fecha aspas. O Caibalion. Este princípio expressa a verdade de que tudo é dual. Tudo possui dois polos. Tudo possui seu par de opostos. Todos antigos axiomas herméticos. Explica os velhos paradoxos que levaram tantos à perplexidade e que foram expressos como se segue. Abre aspas. Tese e antítese são idênticas em natureza, mas diferentes em grau. Os opostos são a mesma coisa, diferindo apenas em grau. Os pares de opostos podem ser harmonizados. Os extremos se encontram. Tudo é e não é ao mesmo tempo. Todas as verdades são apenas meias verdades. Toda verdade é meio falsa. Há dois lados em tudo. E etc. Explica que em tudo há dois polos, os aspectos opostos, e que opostos são realmente apenas os dois extremos da mesma coisa, com muitos graus variáveis entre eles. A título de ilustração, calor e frio, embora opostos, são realmente a mesma coisa, consistindo as diferenças meramente em graus da mesma coisa. Olhe o seu termômetro e verifique se você é capaz de descobrir onde o calor termina e começa o frio. Não existe calor absoluto ou frio absoluto. Os dois termos, calor e frio, indicam simplesmente graus variáveis da mesma coisa, e que essa mesma coisa, que se manifesta como calor e frio, é meramente uma forma, variedade e índice de vibração. Assim, calor e frio são simplesmente os dois polos daquilo que chamamos de calor. E os fenômenos que resultam disso são manifestações do princípio da polaridade. O mesmo princípio se revela no caso de luz e escuridão, que são a mesma coisa, consistindo sua diferença em graus variáveis entre os dois polos dos fenômenos, onde finda a escuridão e começa a luz. Qual é a diferença entre grande e pequeno? Entre duro e mole? Entre preto e branco? Entre afiado e cego? Entre ruidoso e silencioso? Entre alto e baixo? Entre positivo e negativo? O princípio da polaridade explica esses paradoxos, e nenhum outro princípio pode substituí-lo. O mesmo princípio opera no plano mental. Tomemos um exemplo radical e extremo, o de amor e ódio. Dois estados mentais aparentemente diferentes por completo. E, no entanto, há graus de ódio e graus de amor. E um ponto mediano no qual utilizamos os termos afeição ou desafeição, que mudam entre si tão gradualmente que às vezes ficamos confusos quanto a saber se gostamos ou
nem uma coisa nem outra. E todos são simplesmente graus da mesma coisa, como você constatará se pensar por um momento. E mais do que isso, o que é considerado de maior importância pelos hermetistas? Gente, hoje está impossível. E mais do que isso, é possível mudar as vibrações de ódio para as vibrações de amor, na própria mente de alguém e na mente dos outros. Muitos de vocês que leem estas linhas tiveram experiências pessoais da rápida transição involuntária do amor ao ódio e o inverso, no caso de vocês e naquele dos outros. E, portanto, compreenderão a possibilidade de que isso seja realizado pelo uso da vontade por meio das fórmulas herméticas. Bem e mal são apenas os polos da mesma coisa, e o hermetista compreende a arte de transmutar mal em bem, mediante uma aplicação do princípio da polaridade. Em síntese, a arte da polarização converte-se em uma fase da alquimia mental, conhecida e praticada pelos mestres hermetistas antigos e modernos. Um entendimento do princípio capacitará a pessoa a mudar a própria polaridade, bem como a dos outros, desde que dedique o tempo e o estudo que são necessários ao domínio dessa arte. Quinto, o princípio do ritmo. Abre aspas. Tudo flui para fora e para dentro. Tudo tem suas marés. Todas as coisas ascendem e descendem. A oscilação pendular é manifesta em tudo. A medida da oscilação para a direita é a medida da oscilação para a esquerda. O ritmo compensa. Fecha aspas. O Caibalho. Este princípio expressa a verdade de que em tudo há a manifestação de um movimento calculado para lá e para cá, um fluxo e influxo, uma oscilação para trás e para frente, um movimento semelhante ao do pêndulo, um fluxo e refluxo semelhante ao das marés, uma maré alta e uma maré baixa entre os dois polos existentes, de acordo com o princípio da polaridade descrito anteriormente. Há sempre uma ação e uma reação, um avanço e um recuo, uma ascensão e uma queda. Isso ocorre nas atividades do universo, dos sóis, dos mundos, dos seres humanos, dos animais, da mente, da energia e da matéria. Esta lei é manifesta na criação e destruição dos mundos, na ascensão e queda das nações, na vida de todas as coisas e, finalmente, nos estados mentais do ser humano. E é com relação a esses últimos que os hermetistas julgam o entendimento desse princípio de máxima importância. Os hermetistas apreenderam este princípio descobrindo sua aplicação universal, tendo descoberto também certos meios de superar seus efeitos neles mesmos, por meio do uso das fórmulas e métodos apropriados. Aplicam a lei mental da neutralização. Não podem anular o princípio, nem fazer com que ele cesse de operar, mas aprenderam como escapar de seus efeitos sobre eles mesmos, em um certo grau, dependendo do domínio do princípio. Aprenderam a usá-lo, em lugar de serem usados por ele. Nisso e em métodos similares consiste a arte dos hermetistas. O mestre do hermetismo polariza a si mesmo
no ponto em que deseja repousar, e então neutraliza a oscilação rítmica do pêndulo que tenderia a carregá-lo para o outro polo. Todos os indivíduos que atingiram qualquer grau de autodomínio realizam isso em um certo grau, mais ou menos inconscientemente. Mas o mestre o realiza conscientemente e mediante o uso da sua vontade, e atinge um grau de equilíbrio e firmeza mental quase impossível de ser acreditado por parte das massas, que são osciladas para trás e para frente como um pêndulo. Este princípio e aquele da polaridade têm sido rigorosamente estudados pelos hermetistas, e os métodos para contrabalançá-los, neutralizá-los e usá-los formam uma parte importante da alquimia mental hermética. Sexto, o princípio da causa e efeito. Abre aspas. Toda causa tem seu efeito, todo efeito tem sua causa. Tudo ocorre de acordo com a lei. Acaso é tão só um nome para a lei não reconhecida. Há vários planos de causalidade, mas nada escapa à lei. Fecha aspas, o Caibalion. Este princípio expressa o fato de que há uma causa para todo efeito, um efeito que provém de toda causa. Explica que, abre aspas, tudo ocorre de acordo com a lei, que nada nunca meramente ocorre, que não existe acaso, que embora haja vários planos de causa e efeito, os superiores dominando os inferiores, ainda assim nada jamais escapa inteiramente à lei. Os hermetistas entendem a arte e os métodos de ascender acima do plano ordinário de causa e efeito até certo grau, e ao ascender mentalmente a um plano superior, convertem-se em causadores em lugar de efeitos. As massas de indivíduos são conduzidas, submetidas ao seu meio, às vontades e desejos de outros mais fortes do que elas. A hereditariedade, a sugestão e outras causas externas, movendo-as para cá e para lá, como peões no tabuleiro de xadrez da vida. Os mestres, porém, ascendendo ao plano superior, dominam suas disposições, caracteres, qualidades e poderes, bem como o meio que os cerca, e se tornam motores em lugar de peões. Ajudam a jogar o jogo da vida em lugar de ser manipulados e movidos para cá e para lá por outras vontades e pelo meio. Usam o princípio em lugar de ser suas ferramentas. Os mestres obedecem à causalidade dos planos superiores, mas ajudam a governar em seu próprio plano. Nessa declaração está condensada uma profusão de conhecimento hermético, que o compreenda quem puder. Sétimo, o princípio do gênero. Abre aspas. O gênero está em tudo. Tudo possui seu princípio masculino e feminino. O gênero manifesta-se em todos os planos. Fecha aspas. O Caibalion. Esse princípio expressa a verdade de que há um gênero manifestado em tudo. Os princípios masculino e feminino sempre em ação. Isso se aplica não somente ao plano físico, mas também ao plano mental e mesmo ao plano espiritual. No plano físico, esse princípio manifesta-se como sexo.
Nos planos superiores, assume formas superiores, mas o princípio é sempre o mesmo. Sem este princípio, nenhuma criação é possível, física, mental ou espiritual. Um entendimento de suas leis lançará luz a muitos assuntos que têm trazido perplexidade à mente dos seres humanos. O princípio do gênero opera sempre direcionado à geração, regeneração e criação. Todas as coisas e todas as pessoas contêm dentro de si, ele ou ela, os dois elementos ou princípios desse grande princípio. Toda causa masculina também possui o elemento feminino. Todo feminino também contém o princípio masculino. Se você compreender a filosofia da criação, geração e regeneração mentais e espirituais, poderá compreender e estudar este princípio hermético. Ele contém a solução de muitos mistérios da vida. Nós o alertamos de que este princípio nada tem a ver com uma grande quantidade de teorias, ensinamentos e práticas vis, degradantes e lascivos, que são ministrados sob nomes extravagantes e que constituem uma prostituição do importante princípio natural do gênero. Tais renovações vis das antigas formas infames de falicismo tendem a arruinar a mente, o corpo e a alma. E a filosofia hermética sempre advertiu contra esses ensinamentos degradantes que pendem para a lascívia, a licenciosidade e a perversão dos princípios naturais. Aqui é uma nota de rodapé. É presumível que essa alusão seja ao que se convencionou chamar no Ocidente de magia sexual, sediada na doutrina tântrica e nas demais doutrinas orientais que admitem a sexualidade na sua prática. Se você está em busca desses ensinamentos, deve buscá-los em outro lugar. O hermetismo não contém nada para você desse tipo. Para o puro, todas as coisas são puras. Para o vil, todas as coisas são vis. Bom, esse então foi um apanhado geral de cada um dos princípios, né? Acabou ficando longo o vídeo, mas não tinha como eu interromper, né? Tá bom? Então vou me despedindo, até amanhã. Então nas próximas sequências dos vídeos ele vai destrinchar cada um desses princípios, tá bom? E até amanhã com as 1001 noites. Tchau!